Bom dia! E essa segunda começando, né? Pedindo que Deus nos cuide, né? Cuide da nossa casa, cuide dos nossos, cuide do nosso trabalho, cuide da nossa vida, cuide do nosso coração, né? Que alegria, que alegria. Ah, minha amiga Camille, que linda! Bom dia, bom dia! Seja muito bem-vinda. Camille é dona de um dom maravilhoso que é cozinhar e gosta disso. E cozinha comida, faz comidinhas tão deliciosas e maravilhosas e saudáveis pra gente. Ai, isso é tão bom. Estou com muita saudade de pegar as minhas marmitas, porque são deliciosas. Se vocês quiserem conhecer o trabalho da Camille, ó, vai lá no Instagram dela, que vocês não vão se arrepender. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Cris. A Cris agradeceu que hoje ela está de folga. E hoje eu quero dizer que essa live vai ser forte, como todas as outras foram, né? Eu acredito. Eu, pelo menos, senti que todas foram fortes de alguma maneira. Tenho recebido muitos feedbacks dessas lives. E hoje eu vou contar uma história que eu não falei em live nenhuma até hoje. Inclusive, eu pedi até permissão para o meu marido se eu poderia contar esse fato da nossa vida, esse deserto que nos ensinou tanto. É até um motivo pelo qual choramos, né? Eu chorei um pouquinho mais. Ele se conteve um pouco na live que a gente fez junto. Se você não assistiu essa live, eu recomendo, tá? Que você assista. Foi porque a gente sempre lembra desse momento da nossa vida e então fique por aqui, porque vai valer a pena. Essa história eu nunca contei pra ninguém, em lugar nenhum. Pra ninguém não, né? Eu nunca contei nas redes sociais. Pouquíssimas pessoas sabem. Até porque o que eu vou contar está sendo escrito na próxima obra. E é um spoiler bem grande e bem forte. Olha, a minha amiga Tássia, que está aqui, a minha editora mais linda desse Brasil, super humanizada. Inclusive, Tássia, quero te dizer que esse final de semana fui em um casamento e é incrível, gente. É incrível como essa semente tem ganhado força. E uma leitora do livro Abra a sua gaveta, desengavete os seus sonhos, essa semente maravilhosa que Deus mandou na minha vida. Falou assim: olha, a minha mãe quer te conhecer. E a mãe estava lá no casamento. Ela quer bater um papo com você. E de repente a mãe veio também para conversar comigo. E aí ela falou que ela tem uma história guardada dentro da gaveta, um livro. Falei: ah, minha querida, senta aqui e vamos prosear. Vamos prosear, que eu já sei com quem que você vai conversar. Já mostrei o contato da Tássia, já falei, já expliquei minha história, já contei tudo pra ela. E ela foi ficando assim, ó. Ela, no final ela falou assim: me brilha. Ó, inclusive ela está aqui, ó, a Marilda. Falei, inclusive, ela falou: a tua história faz os olhos brilharem. Eu falei, sim, exatamente. E eu falei para ela que eu escrevi o meu livro em 2 semanas. E a Tássia está aqui para comprovar para a Marilda a loucura que foi para publicar esse livro dia 10 de dezembro de 2021. Porque eu simplesmente falei, olha, eu vou publicar esse ano ainda, tá? Vamos dar um jeito nessa história. E quem sabe daqui uns dias eu já... Ó, é sobre isso. Quem sabe daqui um dia eu já atento a vida da Tássia também e já falo, ó, esse segundo livro vai ser esse ano também, tá? Dê teus pulos, é sobre isso, a vida é assim. E assim a gente vai. Mas vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Ó, ela, véspera do meu aniversário. Eu dei esse presente pra Tássia de aniversário, ó. Abra a sua gaveta, desengavete os seus sonhos. Vamos molhar a palavra e começar.
O título da nossa live é Qual o seu preço? E aí eu quero te perguntar, Deus me defenderai, Deus me defenderai. E eu quero, isso, Marilda, e eu gostei muito de você, tá? E eu sei que essa tua história aí não pode ficar trancada dentro da gaveta. Inclusive, te convido, tá? Te convido a me mandar um eu quero depois dessa live. E você também que ainda não leu Abra Sua Gaveta, tem aqui as leitoras, tá? Que já leram esse livro. Quem não leu, não perca a oportunidade, tá? Clica no link da minha bio ou me manda no direct que eu envio para você, tá? Vai ser um grande prazer. Eu quero te pedir, você tem um preço? Você tem um preço? Qual que é o seu preço? Hoje, como eu falei, a gente vai dar uma parada no livro A Liberdade é uma Escolha para falar desse livro aqui, ó. O Poder da Positividade, do Geraldo Rufino. Eu não conheci o Geraldo Rufino, não conheci os livros dele. Eu fui conhecer o Geraldo no evento que eu e o Felipe, a gente foi em Cascavel, o Evolution, e ele fez uma palestra. E a palestra dele, do começo ao fim, eu fiquei assim, tipo virando o rosto. Bate aqui, bate aqui, bate aqui. Porque eu nunca conheci um ser humano como Geraldo Rufino. É literalmente a positividade. A positividade. E foi assim, ele foi dando um tapa atrás do outro. E ele tem um capítulo aqui que fala, você tem preço? E quando eu li, eu falei assim, não, eu vou ter que levar isso nas minhas lives. E aí logo eu me lembrei dessa história da minha vida. Eu gosto muito da Tássia, gente, porque assim, a Tássia numa live, você não fica sozinha na live de jeito maneira, de jeito maneira. Ela é um tudo. Você tem um preço? Aí ele começa assim, aposto que você leu este título e já começou a dizer que não tem preço, que você não tem preço, você é única, você não tem preço. Será mesmo? Eu vejo que as pessoas estão confundindo valores de base com dinheiro, com a sensação de se sentirem importantes, com o ego de nunca terem sido abandonadas dentro de um relacionamento e por isso estão se perdendo. Elas têm medo de perder o que já acumularam e acreditam que valem menos do que esses bens acumulados. Descartam umas às outras por causa de dinheiro, descartam até pais, filhos e irmãos. O fato é que o dinheiro, ele é uma consequência dos seus valores, não o valor base que está dentro de você. O dinheiro, da onde que vem o dinheiro, gente? O dinheiro, ele vem de onde a gente coloca o nosso foco, de onde a gente coloca a nossa energia. Ele vem naquilo que escolhemos fazer no nosso trabalho, ele é consequência de quem somos e de nossa capacidade. Ele não é quem nós somos, ele é consequência daquilo que nós fazemos, de onde a gente gasta a nossa energia, de onde a gente foca, mas ele não diz quem nós somos. E a falta dele não diz quem você é. As pessoas são dependentes das próprias crenças. Lá atrás, por algum motivo, passaram a acreditar que são dependentes de algo, como se fosse uma droga. E que se faltar essa droga, não vão conseguir viver bem. Essa droga pode ser um marido, pode ser um padrão de vida, pode ser uma cidade onde não conseguem mais morar, mas não aceitam. Há pessoas que acreditam na escassez, que aquela oportunidade acabou e não existem outras, e sempre acham que vai faltar algo. Tem medo de ficar com menos dinheiro ou sem ele. Acumulam muito
porque acham que sem dinheiro não valem nada, ou seja, possuem um preço para serem felizes. Quantas vezes nós já pensamos assim: ah, eu vou ser feliz quando eu tiver tantos reais. Ah, eu vou ser feliz quando eu trocar de carro ou quando eu comprar aquele carro tal. Eu vou ser feliz quando eu estiver morando na casa tal. Eu vou ser feliz quando eu fizer a viagem tal. Eu vou ser feliz quando eu tiver tal coisa. E aí você está transferindo a sua felicidade para algo material. É uma droga, você só vai ser feliz se tiver tal coisa. E a felicidade, ela tá aqui, ela é de dentro para fora. Por isso que hoje no nosso mundo a gente está vivendo muito o falta. Me falta algo, me falta. Eu não sei o que é, mas me falta. Me falta por quê? Tá aqui dentro. Não tá fora, não tá no externo, não tá no que você tem material ou deixa de ter. Aqui já disse, ó, o dinheiro, ele é consequência. E ele não é ruim, não. Ele não é o vilão da história. É muito bom comprar brusinha, é muito bom viajar, é muito bom ter o dinheiro para você tomar um café, é muito bom, é muito bom. Só que ele não determina quem você é. Não determina. Ó, aí ele conta a história da vida dele, que eu acho muito incrível compartilhar, porque eu fico imaginando, sabe, a cena, e eu imagino com felicidade, sabe? Ele fala assim, eu tenho a minha referência de simplicidade, porque nasci muito pobre, no meio da favela, e catava latinha no lixão para sobreviver. No lixão tinha muita coisa. A gente encontrava latinha, mas encontrava também salame, que o pessoal jogava fora. Carrinho de brinquedo que era só colocar uma rodinha e já estava bom para brincar de novo. Até sorvete, essa parte eu achei engraçada. Até sorvete que os mercados jogavam fora por ter saído da validade. Esse dia era uma festa. E como eu tinha 7 anos e não sabia ler, nem me importava que o produto estava vencido. Eu era feliz e sabia que era feliz no lixão, porque voltava para casa e meus valores estavam todos ali. Minha família, meu respeito pelas pessoas, minha verdade e meus amores. Quando falo que meus 7 anos são os mais felizes da minha vida, as pessoas não entendem, porque elas estão acostumadas a medir felicidade pelo nível de conforto e de dinheiro que alguém tem. Elas pensam, como alguém pode ser feliz comendo salame do lixo? Comendo fruta que sobrou do final da feira? As coisas eram muito mais simples. Era tão simples porque eu não tinha apego àquilo que eu não tinha acesso. Não tinha conhecimento de valores materiais, nem sabia o que estava perdendo em comparação com quem tinha dinheiro. Presta atenção, eu não me comparava e já era feliz. Eu não me comparava e já era feliz. E aí nós passamos grande parte da nossa vida nos comparando com o resultado das pessoas que estão à nossa volta, mas a gente não perguntou para elas como elas fizeram para chegar nesse resultado que estão agora. Talvez essa pessoa que você está olhando que tem um grande resultado, faça 10, 15 anos que ela esteja plantando, regando, adubando, cuidando, e agora ela tem o resultado. E aí você quer o resultado para hoje. Você começou hoje e já quer o resultado. Não se compare. E o que eu estou dizendo para você serve para mim. Porque o grande vilão da minha vida sempre foi a comparação. É pensar, nossa, mas fulano começou o curso junto comigo. E ele já tá assim, assim, assim.
e eu ainda não estou. Eu vivo tendo essas conversas com o Felipe, sabe? Porque eu sei que o Felipe, ele sempre tem a sabedoria para me dizer, olha, tenha calma, presta atenção, você já fez isso, isso e isso. Não se compare. Não perca a tua felicidade daqui de dentro se comparando. Ele é um dos exemplos mais lindos de como ser humano leva muito tempo para acontecer de repente, isso mesmo. Não é de repente, gente. Não é de repente, não é. Olha, esse final de semana, a Wani, que foi minha terapeuta também, que me ajudou a curar, a encontrar a minha criança interior e a trabalhar muito ela fez um curso de PNL e algumas amigas daqui da minha cidade foram participar. E quando eu vi o nome delas lá nos stories, me passou um filme assim, porque eu me lembro um dia que eu estava com uma dessas minhas amigas no portão da casa dela, que eu fui levar o livro do Abra Sua Gaveta. Ela tinha comprado no lançamento e não pôde ir. E eu fui e fiz questão, sabe, quando foi o lançamento, e eu sempre faço isso. Quem eu posso entregar na casa, quem eu posso fazer esse que é da minha cidade aqui, que eu posso entregar, eu entrego. E eu lembro que eu fui entregar no portão dela e ela falou pra mim, Ana, eu quero saber mais. Eu também, eu tô precisando, eu quero saber mais aonde você foi. E eu indiquei, né, o número da Wani e tal. E ela foi e ela se tornou uma apaixonada também pelo autoconhecimento. E foi fazer esse curso de PNL nesse final de semana. Quando eu vi o nome dela lá, falei, meu Deus, isso é muito incrível. Isso é muito incrível. Isso é muito incrível. Isso é uma semente. É uma semente que foi lançada. Quando eu digo que você vai ler o Abre a Sua Gaveta, desengavetar os seus sonhos e vai abrir a sua gaveta junto, porque essa gaveta é tua. Eu te mostro como eu abri a minha, mas eu te convido a abrir a sua. E quando você abrir a sua gaveta, você vai ver que tem muita coisa dentro dela para ser organizada, né? Para ser olhada um pouquinho mais de perto. Então você vai se apaixonar pela pessoa mais importante dessa vida, que é você. Sábado eu brinquei no salão, sábado nós tivemos um casamento para ir, ganhamos um Vale Night, né? Deixamos as crianças na minha sogra. E aí fui fazer a maquiagem e quando terminou a maquiagem, estava toda poderosa, eu falei assim para elas, olha, é o seguinte, se hoje de manhã, a hora que eu cheguei aqui, vocês não me viram dessa forma que eu estou agora, porque quando eu cheguei de manhã eu estava com o cabelo sujo, amarrado, sem maquiagem, sem brinco, sem nada. Eu falei para elas, se vocês não me viram assim de manhã, a hora que eu cheguei, o azar é de vocês. Porque é dessa forma que eu estou aqui agora que eu me vejo no espelho todos os dias quando eu acordo, tá? E é verdade. Eu aprendi a fazer o exercício da Mulher Maravilha. Eu me olho e falo, nossa, como que pode ser tão linda desse jeito? Como que... É de verdade, gente, pode rir. Como que pode ser maravilhosa assim? Posso estar descabelada, inchada, o que for. Eu falo, mas o senhor caprichou, hein? O senhor caprichou nessa beleza. Quantas vezes eu peguei o Felipe rindo na porta do banheiro, porque de certo ele pensa, só pode ser louca essa criatura. Tá? Que é só o pó da gaita e tá aí dizendo que é maravilhosa. E eu falo mesmo, Deus, o senhor devia estar de brincadeira o dia que o senhor me criou, hein? Que ser mais lindo. Por quê? Porque se você não se ama, não se gosta, como é que você vai querer que as pessoas façam isso por você? E vai chegar nessa parte aqui, ó. A felicidade realmente está nas coisas mais simples. Se você voltar à sua origem, para a sua essência e para aquilo que de fato tem valor, vai entender que dinheiro não pode ser problema. Quando uma pessoa acredita que merece viver na rua,
porque não tem mais dinheiro ou casamento, ela se esqueceu da sua origem. Todos nós nascemos vencedores e sem nada no bolso. Ou quando você saiu lá da barriga da sua mãe, tinha um cheque ou tinha uma maletinha de dinheiro junto. Nasceu com a maletinha de dinheiro, vai ser feliz. Não, você nasceu sem nada no bolso. Essa é uma coisa que foi criada depois, ou que criaram para você. Ou seja, essa ideia de que você precisa de tudo isso para ser feliz, ou que você precisa de tudo para ser feliz. Nessas músicas do Leandro Borges, tem uma música, eu confundo um pouco os nomes, em que ele fala: que bom que Deus não dá tudo aquilo que a gente pede. Porque nem tudo que a gente pede, a gente precisa, a gente merece e vai ser bom pra gente. Ou talvez eu estou pedindo hoje, mas Deus sabe que eu preciso de uma preparação, que eu preciso de ser preparada para receber, preparado para receber. E por isso Ele não dá na hora que a gente pede. Ele vai nos dar na hora certa. Só que também você não precisa ficar deitada esperando que as pessoas façam por você. Somos nós que precisamos fazer. E muitas vezes a gente quer que a plateia seja grande para ver aquilo que a gente está fazendo. E às vezes não precisa da plateia grande. Uma pessoa que você plante uma semente do bem vai replantá-la em outra pessoa. E mesmo que seja de um em um, vai valer a pena. Deus não está preparando a bênção. Ele está nos preparando para receber. Isso mesmo. Isso mesmo. Aí ele diz assim, e antes que você seja mais um a me chamar de doido, eu escuto muito isso, tá? Você é doida. Quero deixar claro que não acredito que você seja tão grande a ponto de não ter nenhum tipo de abalo. É claro que as coisas acontecem, que a gente se abala e fica triste. Ninguém aqui é robô. Nem mesmo aquele Rufininho de 7 anos que era feliz no lixão. Ele perdeu a mãe dele com 7 anos. Contudo, o abalo não pode ser maior do que você. Não é possível que você tenha um preço. Que o seu preço seja uma casa, um carro ou qualquer outra coisa que seja material. Você precisa valer mais do que tudo que está à sua volta em nível material. Lu, Deus não demora, Ele capricha, aperfeiçoa. Você só conseguirá ser feliz se tiver determinada quantia na conta? São perguntas, tá? Se morar numa casa específica, aqui vem a minha história. Eu moro quando nós casamos em 2013, a gente casou e tinha uma casa própria. Era uma casa, né? O meu marido, eles têm uma material de construção. Nós tínhamos a nossa casa própria. Ela era uma casa em meio lote, uma casa super bonita, feitinha do jeitinho que a gente queria. Só que aí Deus nos mandou 2 cachorros, e 2 cachorros grandes, vira-latas grandes, que é o besouro e a pipoca. E aí o espaço foi ficando pequeno para eles. E também a gente tinha uma vizinha muito desafiadora, que tacava pedra na nossa casa, era bem conflitante, sabe? E aí nós decidimos num dia que aquele espaço estava pequeno para nós, porque a gente também queria ter filhos e os cachorros viviam doentes lá, nós decidimos mudar. E nós colocamos a casa à venda na segunda-feira, na quinta-feira a casa estava vendida, no sábado a gente estava se mudando. E aí a gente estava se mudando sem casa, né? Sem casa para alugar, nada. E nós ficamos morando na casa dos nossos pais por 2 meses. No dia da mudança, inclusive, no dia da mudança, Samuel foi feito. Com toda aquela turbulência, Samuel ainda foi feito no dia daquela mudança.
Eu fui morar na casa da minha sogra, de repente descobri que estava grávida novamente, e aí grávida com muito risco, né? Precisava ficar só deitada. Enfim, aí fomos morar numa casa de aluguel. Nessa casa tinha muito cupim, aí moramos 7 meses nessa casa, porque ficamos 2 meses na casa da minha sogra. E aí no último mês eu estava grávida, já quase ganhando o Samuel. A casa deu uma infestação muito grande de cupim. E o cupim, eu não sei se vocês conhecem o bichinho cupim, mas ele solta as asinhas e vira uma larvinha. Nós fomos numa janta um dia e voltamos para casa. Era uma coisa assim que tinha que filmar para as pessoas acreditarem. A casa estava minada, mas minada daquelas larvas. Tinha larva em cima da nossa cama, por tudo. Aí eu fui olhar o quartinho do Samuel, que já estava montadinho, prontinho. As larvas, elas passavam pelo buraquinho do mosquiteiro. E eu falei pro Felipe, como a gente vai ficar morando aqui? Se uma larvinha dessa entrar no nariz do bebê, na orelha do bebê, ele não vai saber falar que o bicho tá lá. Ai, entrei num desespero. E aí o Felipe, da noite pro dia, conseguiu essa casa que a gente mora até hoje. E foi assim, foi uma ajuda de muitas pessoas pra gente mudar, porque eu não podia pegar nem na vassoura, eu não podia fazer nada. Aí todo mundo ajudando e a gente veio morar aqui nessa casa. E eu sempre fiquei com o desejo e a vontade de ter a nossa casa. E eu passei a odiar essa casa que eu moro. Eu detestava morar aqui. Eu não achava nada de bom aqui. Isso depois de uns 4 anos, tá? Já morando aqui. Eu comecei em 2 anos, assim, eu comecei num ranço dessa casa, mas num ranço que eu só pensava em ter minha casa, em querer outra casa, em querer outra casa, em querer outra casa, e eu só pensava em outra casa. E eu comecei a ver 1001 defeitos nessa casa e me dá uma angústia, uma coisa ruim de estar aqui dentro. Aí até que eu comecei a trabalhar como professora em 2 municípios, e naquele ano eu falei assim, ó, Felipe, eu me comprometo o meu salário desses 2 municípios ser pra gente concretizar esse sonho, sair daqui, ter a nossa casa. Aí nós fizemos um financiamento para comprar um lote, o lote apareceu, um lote muito bom, do jeito que a gente queria, um lote grande, com espaço para os cachorros, com espaço para as crianças e com espaço para realizar um grande sonho meu, que era ter uma casa com uma varanda gourmet. Eu sempre quis ter uma casa com uma varanda gourmet. O que é essa varanda gourmet? É uma varanda. Gourmet é só o nome bonito que a gente dá. Onde eu pudesse sentar, tomar meu chimarrão nessa varanda, olhando ou o sol se pôr ou o sol nascer. Mas o que eu mais queria mesmo era o sol nascendo, porque eu acordo 5 horas da manhã e eu queria ter essa oportunidade de sentar lá na minha varanda gourmet e ver o sol nascer. E nós compramos esse lote e eu fui pagando com o meu salário a prestação do financiamento. Sabe, pagava com gosto, pagava muito feliz. Não tinha problema que estava faltando dinheiro para fazer unha, para fazer cabelo, para comprar roupa. Para mim não tinha nenhum problema nisso. Eu pagava com muita facerice aquela prestação daquele financiamento. Aí começamos, nesse ano, começamos a construir a casa. O projeto super desenhado, super planejado. O meu programa preferido com o Felipe era desenhar a nossa casa. A gente passava horas, chamava as crianças junto, aí um falava que era o meu quarto assim, que era o meu quarto assado. Aí pensamos num escritório para mim, porque eu já tinha a intenção, eu já tinha gosto por vir aqui, fazer lives, falar e tudo mais. Desenhamos, contratamos a nossa arquiteta, que desenhou de um jeito o nosso sonho, assim, lindo. E aí começamos a construir, não foi nesse ano, né? Não foi nesse ano, foi no ano passado. Começamos a construir
no ano passado, em abril. Começamos a construir em abril. Sou meio perdida nas datas, mas foi o ano passado, porque agora eu me lembrei do que eu quero falar. Aí no meu aniversário do ano passado, eu fui amanhecer o dia lá. Ainda estava pura terra, mexida, já tinham feito as escavações lá, tinha começado, e eu fui comer o chimarrão. 5 horas da manhã veio o sol nascer lá. Foi uma experiência incrível, porque Deus não deixou o celular funcionar. Eu não pude colocar no Instagram, eu tive que viver aquele momento. Eu realmente vivi. Eu vi o sol nascer na minha varanda gourmet de terras. E aquele momento foi muito, muito forte. Eu chorei, eu rezei, eu agradeci. E eu falava para Deus, Deus, quando que eu vou vir aqui morar? Eu preciso que seja logo. Eu quero muito que o Senhor realize esse nosso sonho de ter a nossa casa, de vir aqui. Me diz que a gente vai passar o Natal aqui? Me diz que a gente vai passar o Natal já aqui? E Deus não disse nada. E eu pensava, não, eu devo estar ouvindo que Ele está dizendo que a gente vai passar o Natal aqui. Eu devo estar ouvindo. Mas Ele não estava dizendo nada. E aí, todo final de semana, eu e Felipe, a gente ia lá no lote. Todo final de semana a gente acendia uma vela. Todo final de semana a gente rezava. Todo final de semana a gente agradecia, até então. Eu sempre rezava e agradecia pelas pessoas que entravam ali trabalhar. Eu pedia que fossem pessoas de propósito, que fossem pessoas que gostassem do que gostam do que fazem e tudo mais, rezava por elas, pela saúde delas. E foi passando o tempo, foi passando. Aí nesse ano aconteceram muitas coisas já no começo do ano, projetos que estavam em andamento da nossa família, que acabaram tendo alguns desafios no meio do percurso, até que chegou um dia que o Felipe olhou para mim e falou assim, eu acho que a gente vai ter que vender a nossa casa. E aí, quando ele falou aquilo, eu pensei, não é possível. Aí, nós rezávamos todo final de semana lá, e eu pensava, Deus, o senhor tá de brincadeira comigo, né? Qual que é o nosso projeto da varanda gourmet? Eu só pensava da varanda gourmet. Só isso que eu conseguia pensar. Deus, eu planejei, eu me vi, eu senti. O que era mais difícil para mim era assim, é que eu já tinha visualizado aquela casa e eu já tinha me visto dentro daquela casa e eu já tinha me visto, sabe, cozinhando, as crianças, sabe, eu já tinha visto as pessoas chegando e tudo e toda aquela movimentação, já tinha imaginado fazer o Natal da família Jacobus e Luísa lá e tudo mais, e dananã, e eu já tinha me visto tomando chimarrão naquela varanda diversas vezes, eu já tinha me visto fazendo lives e tudo mais, e eu pensava, não tá acontecendo isso, não pode. Passei numa semana de uma negação assim, e aí eu olhava para essa casa e falava assim, meu Deus, quanto tempo mais o senhor vai me deixar aqui? Não é possível. E aí, num desses finais de semana que a gente ia lá para rezar, aí num dos dias o Felipe falou bem assim, vamos rezar. E vamos pedir para Deus que Ele faça o que tem que ser feito. Que você sabe que é com Ele, não é com a gente. E aí ele falou assim, então vamos fazer assim, ó, vamos pôr à venda. Se vender, é a resposta. Se não vender, a gente vai encontrar uma outra forma, as coisas vão acontecer de outra maneira. E eu me lembro que o Felipe começou a oração, começou a falar, e eu só chorava. Abaixei minha cabeça. Eu não conseguia falar com Deus naquele momento, e Ele sabia que eu não conseguia falar, que eu ia precisar daquele tempo. Eu só chorava. E aí o Felipe olhou para mim, né? E eu vi que a lágrima dele também caiu. Daí ele falou assim, fala.
fala alguma coisa. E eu falei assim, só fiz assim, nem falei nada, só fiz assim, e aí falei, o senhor sabe o que tem dentro do meu coração. Aí naquela semana, eu fui num salão para retocar, não lembro se era para retocar meu cabelo, se era para cortar, o que que era, e eu lembro que a primeira coisa que eles me pediram, e aí, como é que tá a casa? Era tudo que eu não queria ouvir, sabe? E aí eu falei, então, a gente vai tá colocando à venda. E aí eu lembro que o Alisson olhou pra mim e falou bem assim, Ana Cláudia, você não vai vender tua casa enquanto você não entregar ela. Porque você tem um amor muito grande por ela. Ninguém vai comprar enquanto você não entregar. Nossa, a hora que ele falou aquilo pra mim, veio tipo uma faca dentro do meu peito. E aí, eu preciso me apressar, né? Porque nós já estamos em 9h05 e o combinado é meia hora de live, mas eu vou terminar, que eu acredito que muita gente vai refletir na própria vida, nas coisas que você se apega, né? E aí, eu cheguei em casa, eu sentei, peguei uma folha e ali eu me despedi da minha casa. E na hora que eu estava me despedindo dela, ressignificando essa casa, Deus me mostrou tão forte que Ele me deixou tomar o café na minha varanda gourmet. Que Ele me deu essa experiência na minha varanda gourmet. Que aquele dia do meu aniversário, que aquele dia que eu sentei lá naquela terra, que eu vivi, que eu senti, que eu estava super feliz, porque eu sempre fui muito feliz em dia de aniversário, que aquele dia era o meu chimarrão na minha varanda gourmet. E que enquanto eu não fosse grata pela casa que eu moro, que enquanto eu não tivesse amor pela essa casa, mesmo que ela não é minha, que enquanto eu não olhasse para cada cômodo dela e agradecesse e fosse grata, eu não ia passar de fase. E aí depois ele mostrou primeiro para o Felipe e depois que o Felipe me falou, Felipe, assim, tem toda a razão, é que, e aí colocou a casa à venda. E no dia que eu ressignifiquei a casa, no outro dia a casa vendeu. No outro dia ela foi vendida. E aí a resposta veio. E quando a resposta vem, a gente tem que aceitar, né? E aí eu aceitei que era para ser daquele jeito mesmo, que eu tinha vivido já a minha experiência lá dentro. E foi muito incrível que eu ressignifiquei, e é essa carta que vai estar escrita no próximo livro. Antes de eu queimar ela, eu tirei uma foto dela, porque eu sabia que essa história ia fazer parte da vida de outras pessoas, que talvez outras pessoas, assim como no livro Abra Sua Gaveta, iam se identificar com esse momento e talvez estejam presas a algo. E aí o Felipe disse assim para mim, nós não fomos feitos, eu e você, para criar raízes. Nós íamos ficar muito apegados àquela casa. Nós íamos ficar muito apegados aqui. E Deus colocou na nossa vida que a nossa vida é de sementes que a gente precisa espalhar. E talvez não seja aqui. E aquele sonho era tão lindo, que ia ser muito difícil dizer assim, não, eu vou para outro lugar. Você é incrível, linda essa história. Não sei se vocês choram comigo, tá? Mas é impossível falar sem chorar. É impossível. E aí ele disse isso. Nós não vamos criar as raízes. Nós já temos a raiz que é a nossa família. Que é eu, você, o Samuel, a Isis. Nós vamos espalhar sementes. Talvez seja para isso. E aí agora, toda vez que eu passo lá, porque eu tenho que passar por esse lugar sempre, né? É perto da casa da minha mãe.
Eu olho com tanta alegria, porque aquilo me ensinou tanto. E sobre essa casa aqui que eu moro hoje, eu só agradeço. Eu só agradeço. Eu agradeço por ter esse quarto aqui, onde eu posso fazer as lives. Eu agradeço pela comodidade que é aqui, do espaço que os cachorros têm. Eu agradeço por cada pedaço dessa casa. Eu agradeço todo dia pela segurança, pelo alimento que entra nela, sabe? Eu agradeço, agradeço, agradeço demais. E sob o preço, eu aprendi que a minha vida não vale uma casa nova, que a minha vida não vale mais dinheiro na conta, que a minha vida não vale carro, não vale os bens materiais. E que a hora que for para eu mudar de casa, seja ela minha ou seja ela de outra pessoa, mas que ela seja boa para mim morar, vai acontecer. Se vai ser aqui na minha cidade, se vai ser em outra cidade, não sei. O meu futuro, Deus sabe, Ele já escreveu. Não adianta eu ficar querendo isso ou aquilo. E eu sei que Ele está me preparando para isso. E Ele está preparando você também. Então, se hoje você fala assim, mas eu estou esperando as coisas melhorarem, porque quando as coisas melhorarem, aí vai estar bom, aí vai ser bom. Você aprendeu hoje que não é se, não é quando. Você pode ser o melhor no teu trabalho hoje. Você pode ser o melhor na tua casa hoje. Você pode ser o melhor para você, principalmente hoje. E é por isso que eu decidi lançar sementes. É por isso que eu quero dizer para vocês que se vocês têm interesse na mentoria individualizada, me mandem um eu quero, me mandem mensagem no direct. Eu vou ter um valor especial para quem tem me acompanhado aqui nas lives. Pode conversar. O meu trabalho é esse, é lançar sementes. É ser a pessoa que está junto no crescimento. Eu estudei muito, eu tenho estudado muito e eu sei que eu posso contribuir na vida de muitas mulheres a despertar os sonhos, a despertar para o verdadeiro eu, para ser protagonista da própria vida, para quebrar padrões. Tem muitos padrões sendo quebrados nessas lives já, que são gratuitas, que é um conteúdo gratuito que está aqui. Essas lives eu vou tirar do ar, inclusive, tá? Quando acabarem o desafio das 27 lives, porque eu acredito que é um conteúdo muito incrível, que pode estar num projeto que eu quero desenvolver no futuro. Ó, vale muito a pena. Que lindo testemunho, obrigada. E eu não contei isso nunca para ninguém, tá? Porque isso era muito individual nosso. Era difícil para mim admitir que eu participei, que eu tive esse processo de negação, que eu não valorizava o lugar que eu vivia e que eu achava que eu só ia ser feliz naquela casa. Quantas vezes eu falei aqui, nossa, quando a gente estiver morando lá, né, amor? Como a gente vai ser feliz lá, né? Gente, que ilusão! Como a gente vai ser feliz lá? E o que a gente é feliz aqui? E quanta risada a gente dá nessa casa? Tem briga também? Tem. Tem dias desafiadores? Tem. Tem dia de tristeza? Tem. Tem dias de raiva? Tem. Tem todos esses. Mas como a gente já é feliz aqui? Não é o endereço, é você. E para finalizar, o dinheiro para sustentar a família, ele conta a história que aconteceu em 2016 no Rio de Janeiro, que um pai matou a família toda, a mulher e os 2 filhos em um condomínio da Barra da Tijuca, que é um dos condomínios mais caros do Rio de Janeiro, e depois ele se matou. E ele deixou um bilhete dizendo que ia fazer aquilo porque estava percebendo que seria mandado embora e que não era mais tão importante na empresa.
e que não teria recursos para manter a família, e diante da possibilidade de ficar sem dinheiro para manter a família, era melhor terminar com tudo. Daí o Geraldo fala: veja o tamanho da inversão de valores. O dinheiro para sustentar a família valia mais do que a família em si. Valia mais do que a união entre as pessoas, do que a mulher dele, que com certeza tentaria ajudar se soubesse da situação. Valia mais do que os filhos, que gostavam mais do pai do que de estudar em uma escola particular. A loucura da sociedade chegou a um ponto tão grande que criou um assassino que acreditava que seu emprego valia mais que a sua vida e a vida dos seus filhos e da mulher que amava. Ele tinha preço, mas não precisava ter, pois não nasceu assim. Há coisas mais preciosas naquele apartamento da Barra da Tijuca do que os carros e os móveis. Agora você deve se perguntar: quantas vezes você já se sentiu dessa forma, desmerecedor de viver simplesmente por estar na pior? Seu sucesso financeiro vale mais do que a sua vida ou o amor da sua família? Então hoje eu quero deixar essa mensagem para você refletir. O que está valendo mais para você na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, tá? O que está valendo mais? Qual que é o teu preço? O teu preço é único e ele é independente disso daqui, tá? Isso é consequência do seu trabalho. Então agora que nós atrasamos bastante, perdão, tá? Perdão, mas eu acredito que tenha sido muito válido. Agora nós vamos fazer aquele print bonito, vamos compartilhar essa live com o máximo de pessoas, tá? O máximo, as nossas lives estão chegando a 150, 170 visualizações e isso tá muito, muito bom. Lembrando que quem quer saber mais sobre a mentoria, pode me mandar um oi pra gente conversar no direct, tá? Que eu vou conduzir vocês e explicar como que funciona. Quem ainda não adquiriu o livro, adquira ou abra sua gaveta e desperte, tá? Desperte esses sonhos que estão aí trancados dentro da gaveta. E vamos fazer aquele print bonito pra gente finalizar a nossa live. E lembrem-se, cuida de mim, Senhor, cuida do meu amanhã, cuida dos meus, cuida da minha casa, tá? Essa é a música do Leandro Borges, cuida de mim. E eu quero deixar um grande beijo e dizer que amanhã, às 8h27, estaremos aqui. Fiquem com Deus, tá bom? Obrigada, Ana, mais uma vez. Foi incrível a presença de vocês, tá? Eu amo cada dia mais estar aqui. Fiquem com Deus, tá? Um ótimo dia, uma ótima semana.